Eu já fui au pair. Muita gente me faz essa pergunta se eu sou au pair na França e eu vou responder isso agora, depois da vinheta. Roda a vinheta. Eu acho que a gente ainda não tem vinheta, mas roda aí alguma coisa e eu já vou responder aqui pra vocês. Sim, eu já fui au pair na França. Acabou o vídeo, obrigada, gente. Now the world don't move to the beat. Sim, eu já fui au pair na França e eu vou contar mais ou menos pra vocês como que foi esse processo, como foi essa decisão de ser au pair e como que foi, enfim, a minha experiência como au pair. Então, como muita gente já sabe aqui, eu sou formada em letras, português e francês no Brasil, então eu sempre estudei francês desde o ensino médio. Já tem um vídeo lá no @chitai contando como que eu comecei a estudar francês na minha vida, lá no Brasil ainda. Mas eu vou gravar um outro vídeo para contar ainda essa história com mais detalhes aqui no YouTube também. Mas voltando então, eu tava lá no Brasil terminando a minha graduação, então faltava um ano exatamente para eu terminar. E eu tinha uma amiga que morava aqui na França, só que lá na cidade de Lyon. E aí eu falei com minha mãe, eu achei uma passagem, recebi um e-mail com uma passagem imperdível para ir, né, pra vir pra França, na verdade. E aí eu falei com minha mãe, ela disse que sim, mas que ela não tinha dinheiro, né? Então ela fez um empréstimo. Obrigada, mamãe. E aí eu consegui vir de férias e eu fiquei hospedada na casa dessa minha amiga. Então eu trouxe um dinheiro assim, bem apertadinho. Um outro vídeo eu conto como que foi o perrengue dessa viagem, enfim. Isso foi em 2018, no início do ano. E aí eu fiquei quase 2 meses aqui na França. E aí eu conheci na última semana o meu digníssimo ex-namorado. Agora, é isso, gente. Babado aí pra vocês forte. E aí voltei pro Brasil, louca, apaixonada, ele também. E a gente continuou se falando, mas isso aí é outra história também. Enfim, eu tive uma motivação a mais pra voltar pra França, além do fato de sempre querer também, até porque eu não estudei, né, fiz letras à toa, mas eu não tinha tantos planos assim de me mudar. Mas quando eu vim de férias, além de ter conhecido essa pessoa, de ter me apaixonado, eu vi com a minha amiga que já morava aqui e com as amigas que ela me apresentou que era possível, na verdade, você fazer uma formação na França, morar um tempo aqui, e aí eu comecei a pensar sobre isso. E nisso tudo eu já conhecia o programa Au Pair, mas eu não conhecia ninguém que tivesse feito nem nada do tipo. Voltei para o Brasil, faltava um ano para eu me formar, e aí eu passei num concurso que tem, um concurso que é uma bolsa, na verdade, que te permite ser assistente de língua portuguesa em um país francófono. Então eu postulei, fui passando pelas etapas, fiquei super feliz, animada. A pessoa na qual eu estava super apaixonada estava acompanhando tudo de perto e estava super torcendo para eu conseguir também. Eu coloquei 3 cidades principais para eu me mudar. Eu coloquei Paris, Versalhes e Lyon. E eu fui chamada. Mas eu fui chamada para onde? Eu fui chamada para morar um ano na Guiana Francesa. Guiana Francesa, é isso, gente. E aí, o que eu fiz? Eu primeiro fiquei desolada, eu chorava de tristeza, eu não tava feliz com aquela resposta. Eu liguei pro digníssimo na França e chorando no telefone, falei, agora, vamos ficar mais um ano sem nos vermos, e não sei o que, nananã. E aí eu decidi não aceitar, não fui pra Guiana. E foi aí que eu decidi procurar pelo au pair, pesquisar mais a fundo. Como eu disse, eu já conheci o programa, eu não lembro como eu conheci, mas acho que alguém já tinha comentado sobre na faculdade mesmo. Aliás, eu conheci uma menina que tinha ido ser au pair na Alemanha, e aí eu pensei, vou tentar na França. E aí eu entrei, fui pesquisar na internet, ver quem que eu conhecia de au pair, né, se tinha alguém que falava sobre na França, porque até então tinha muito conteúdo nos Estados Unidos, mas na França não tanto. Isso foi no final de 2018 pro início de 2019. Então eu fiquei um tempinho ali pesquisando antes de criar o meu perfil e procurar de fato uma família. Daí beleza, quando eu decidi que eu queria fazer isso mesmo, eu tava um pouco adiando, porque eu sabia que eu queria ir só em setembro de 2019, né, que é quando começa o ano letivo aqui na França, porque eu ia me formar em junho, então eu queria terminar minha graduação para poder ir. E eu sabia que se eu encontrasse uma família no exato momento, eu ia... Pra mim era muito certeza o au pair, assim, que é tipo o programa mais certo que ia ter. Eu ia encontrar uma família, era óbvio, e eu ia conseguir meu visto, enfim. E confesso que foi basicamente isso. Em março eu fiquei online, né? Eu criei o meu perfil lá no site Au Pair World.
E aí eu postulei para várias famílias e no início eu tinha como pretensão ir para Lyon. Então eu procurei famílias em Lyon, enfim. Eu vi que não tava rolando muito, encontrei uma família bem legal, a gente começou a conversar bastante, mas eles ficaram me enrolando na hora de assinar o contrato e acabou que a gente não fechou. E ainda bem, porque eu tenho certeza que ia ser uma experiência péssima se eu tivesse escolhido essa família. Mas daí eu peguei e fui procurar por Paris e arredores de Paris. E foi aí que eu encontrei minha família. Eram 2 crianças, um menino de 6 anos e uma menina de 4 anos. E eles moravam a 20 minutos do Champs-Élysées. Eles moravam, na verdade, na banlieue de Paris, que é o que a gente vai chamar ali de banlieue, é a periferia de Paris, né? Então eu morava ali, eu morava numa cidadezinha que chamava Maison Lafitte. Maison Lafitte. Então era 20 minutos de transporte no RER A até o Arco do Triunfo. Então era bem pertinho assim de Paris, então foi super legal. E aí eu ganhava 400 euros nessa família, era o meu argent de poche, né, que é o dinheiro da au pair ali. Então 400 euros por mês e o Navigo, que eles pagavam pra mim. E comida e alojamento, claro, mas eu morava com eles. Eu tinha um quarto no subsolo, perto da cave da casa. Um quartinho de 9 metros quadrados. Mas era confortável, enfim. E aí que foi super tranquilo meu ano com essa família. As crianças eram uns amores, super educados. A minha comunicação com a família era muito boa. Eu confesso que pelo fato de eu já falar francês fluente, né? Foi muito mais tranquilo pra mim o processo, muito mais. Tanto pra fazer as entrevistas com as famílias, quanto para encontrar essa minha família e para comunicar com eles durante o ano. Eu fazia muitas atividades manuais com as crianças, enfim. E aí, essa família, desde o início, eu era a terceira au pair deles. Então, primeiro eles tiveram uma au pair colombiana, em seguida uma au pair russa e eu. E aí eles falaram, tipo, você pode ficar até 2 anos como au pair, né? E você pode trocar de família ou continuar na mesma, se você quiser. Aí eles já tinham me falado que normalmente eles não renovavam o contrato com au pair pro 2º ano, porque eles gostavam de pegar sempre nacionalidades diferentes para terem outras experiências, etc. E aí, por mim, tava tudo bem, porque o meu intuito era zero ser au pair. Eu não tinha vontade de ser au pair e eu pensei em ficar ali apenas 1 ano mesmo, e o 2º ano eu já queria ir pro meu master. Então vamos voltar para essa parte aí, né? Por que eu decidi então ser au pair se eu não queria ser au pair? Porque eu nunca tive dinheiro na minha vida. Meus pais não têm condições de me bancar aqui na Europa, enfim. E para você vir diretamente com visto de estudante, você precisaria, na verdade, comprovar renda. E eu não tinha essa renda para comprovar vindo do Brasil. O au pair é um programa no qual, para você tirar o seu visto para vir, você não precisa comprovar renda. Então, para mim, isso era perfeito. Porque uma vez estando aqui, eu tava mais tranquila. Porque eu conhecia gente, né? Eu tinha meu namorado na época, eu tinha amigos já, por mais que a minha amiga mais próxima estivesse em Lyon, eu ainda assim conhecia uma outra pessoa aqui. Eu já falava francês fluente, eu já tinha uma graduação. Então, assim que eu cheguei, eu já trouxe todos os meus documentos mais importantes, tipo... e traduzidos também, já. Então, eu já trouxe certidão de nascimento com a tradução, eu já trouxe meu diploma com a tradução, tudo traduzido certinho. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás da universidade. Eu me matriculei na universidade logo no 1º ano, enquanto eu era au pair, numa coisa que se chama Auditeur Libre, que é ouvinte. Então, eu fui para Sorbonne como ouvinte, no curso de filosofia, só porque eu queria, na verdade, sentir e ver como que era uma aula na França, como que era a formação, enfim. E aí, eu já vim com tudo preparado para não ser au pair no 2º ano, então para mim era muito isso, eu queria juntar dinheiro no 1º ano, enquanto eu era au pair, para no 2º eu me manter como estudante. A família também já sabia disso, de que eu tinha essa pretensão de fazer o meu mestrado em seguida e que eu não queria continuar como au pair depois. Então todo o processo foi muito tranquilo, assim, eu comecei, e aí assim que acabou o meu ano de au pair, que foi em junho, eu já tinha o aceite de várias universidades para começar em setembro. Então foi bem tranquilo esse processo aí, até porque eu já tinha esses documentos. Outra coisa que eu já tinha, que eu fiz assim que eu cheguei, assim, tipo,
primeiro mês que eu tava aqui na França, foi pedir a equivalência do meu diploma. Então, eu tenho um diploma no Brasil de 5 anos. O que eu fiz? Eu mudei ele, botei aqui e eu já tinha a equivalência aqui do primeiro ano de mestrado. Então, eu já poderia postular diretamente pro segundo ano de mestrado aqui na França, que foi o que eu fiz. Mas voltando pra família, eu não tenho nada pra falar sobre essa família, assim, de coisas ruins. Na verdade, só coisas boas, experiências boas. E eu consegui juntar 4.000 euros durante o meu ano de au pair. Mas tá, você ganhava 400 euros por mês. Como que você juntou 4.000 euros? Você não vivia? Gente, eu tinha um objetivo muito claro com o meu ano de au pair, que era juntar dinheiro pra fazer o meu mestrado. Então eu não viajei, eu não ficava comprando roupas, então eu tive que abrir mão dessas coisas, assim, pra poder juntar esse dinheiro. E eu fiz muitos extras também. Eu fazia babysitting, né? Tipo, eu ia pra outras famílias. Tem vários aplicativos aqui na França que você pode encontrar família pra fazer esses babysittings pontuais. E eu viajei também com família, porque aqui também tem um sistema de... Na escola, você, a cada 6 semanas de aula, você tem 2 semanas de férias. E essas 2 semanas de férias das crianças, nem sempre os pais estão ali, né? Pra ficar com eles. Então, eles precisam sempre de alguém. E aí, eu viajei com 2 famílias. E a primeira família com que eu viajei, a experiência foi ótima também. Mas a segunda família foi uma experiência muito traumática, assim. Foi muito ruim. Foi péssimo. E aí, eu posso contar também em um outro vídeo. E aí, o que aconteceu com essa família que eu fui au pair? Como eu tinha falado pra vocês, eles disseram que eles não pegam a mesma nacionalidade, né? Eles me propuseram pra ficar o segundo ano, eu disse que eu não queria, porque eu ia fazer o meu mestrado, mas em seguida eles pegaram uma outra brasileira pra ser au pair. Então eles ficaram mais um ano com uma brasileira e agora eles não estão no terceiro ano com outra brasileira. Então assim, 3 brasileiras, uma seguida da outra. E as crianças, eu ainda mantenho contato com elas, eu amo muito. A mãe teve uma outra criança depois que eu saí, tipo, ela ficou grávida durante o meu ano de au pair e no final da gestação foi tipo, a menina nasceu em maio e eu fui embora em junho. Então eu só acompanhei o primeiro mês de vida dela, mas eu não cuidava dela, a mãe ainda estava em licença, então eu ficava o tempo todo com a recém-nascida e eu ficava com as outras 2. Mas foi uma experiência realmente muito enriquecedora, mas eu sei que não é a experiência de todo mundo no au pair, né? Muito pelo contrário, tem muita coisa que não bate, não é legal, enfim. E eu acredito que muito disso é porque a pessoa não vem muito deslumbrada pra cá, pra França, acha que tudo vão ser flores, quando na verdade não vai ser, e quando não fala francês, é muito mais fácil da família te enrolar. Então, eu sempre fui muito segura, então eu sempre falava as coisas de uma maneira muito segura, assim, pra eles. Eles percebiam que tudo que eu queria, eu ia lá, fazia. Então, eu não era muito dependente deles, e eu acho que isso fez com que eles percebessem que se eles tentassem me enrolar de qualquer maneira, eu ia responder, eu ia atrás, enfim, de me informar. E isso ajudou também. Não era a família perfeita, não existe família perfeita, mas foi um bom ano de au pair. Tem muita gente que não sabe que eu vim pra cá como au pair primeiro, né? Em seguida eu fiz o meu mestrado, enfim, aí isso aí é... Mais uma vez, eu tenho um monte de história que eu posso contar um monte de vídeo aqui pra vocês, se vocês quiserem. Mas e por que eu não falo tanto do au pair? Porque eu não acho um programa ideal. E eu percebi isso principalmente com as famílias que eu trabalhei, além da família que eu morei, assim. A família que eu morei realmente foi tudo ótimo, não tive nenhum problema com eles em questão. Mas as outras famílias que eu trabalhei pontualmente, assim, eram muito problemáticas e eu via o quanto eles exploravam ali o meu tempo, o meu trabalho com as crianças e o quanto eles abandonavam, assim, os filhos, sabe? Mesmo durante esse ano de au pair, eu me questionei muito, porque eu me sentia regredindo. Porque eu pensei, nossa, eu sou formada no Brasil, eu tinha uma vida boa lá. Tudo bem que eu queria muito melhorar, eu não tinha dinheiro, enfim, eu trabalhava igual uma desgraçada, enfim. Mas sei lá, tipo, eu tava sentindo que eu tava progredindo. E aí, quando eu vim pra cá, eu fiquei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não conheço ninguém, eu tô cuidando de criança, eu tô levando desaforo, aguentando desaforo, criança chorando, me xingando. E mais uma vez, essas experiências eram mais relacionadas às famílias que eu trabalhei pontualmente do que com a família que eu
enfim, que eu passei o meu ano de au pair. Mas isso me fez questionar muito e eu sinto que não é um programa pra todo mundo. O au pair não é pra todo mundo e é por isso que eu não divulgo tanto o au pair também. Porque eu não sei se eu acredito nele enquanto um programa sério. Eu acho que poderia ser ainda mais sério, poderia ter um acompanhamento mais de perto. É diferente dos Estados Unidos, não tem nenhuma agência que te acompanhe, não tem nada que te auxilie. Então é você por você mesmo, tanto para procurar família quanto para ir atrás de documentos, para quando você chegar, tudo é você por você. O que não é algo fácil, não é quando você muda de país, quando você, enfim, são muitas coisas, muitas mudanças de uma vez só. E é por isso, basicamente por isso que eu não apoio tanto assim o programa au pair. Eu acho que ele precisa de muitas mudanças para que seja um programa que eu consiga divulgar assim com verdade e dizer assim, olha, é uma experiência incrível e vem. Porque o que eu vivi não é, infelizmente, é excepcional. A maioria das vezes as pessoas têm que passar por remédios, enfim. Cada um tem sua experiência. Eu vivi uma experiência boa, mas ainda assim outras não tanto assim, e sinto e sei que muito do que eu vivi foi por falar francês já. Então é isso, mas se você tá pensando em fazer o au pair, esse vídeo não é pra te desmotivar de jeito nenhum. Faça, mas consciente de que você pode passar por alguns perrengues e que é importante você encontrar sua rede de apoio no país que você chega e, enfim, procurar sempre por informações. Se você gostou desse vídeo, gente, sou nova aqui no YouTube, tá? Então dá um like, compartilha, comenta aqui se você quer mais vídeos e, tipo, qual dos vídeos que eu falei aqui você quer, porque eu tenho o da família que foi perrengue lá que eu viajei, tem sobre o mestrado, como que foi meu ano, tem sobre a minha viagem quando eu vim pra França, etc, etc. Mais c'est ça, bisous!